Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos encerrar aqui a correção das atividades que foram solicitadas na semana passada. Vamos fazer a leitura aí do artigo de opinião 7 lições de vida que você deve aprender com Stephen Hawking e vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Lembrando que o artigo de opinião é um texto argumentativo, né? A partir dele, o autor, o articulista, vai apresentar os seus pontos de vista a respeito de determinado assunto. Aqui ele vai falar sobre a vida de Stephen Hawking e o que nós podemos aprender com ela, né? Se você ainda não ouviu falar deste homem, nós vamos conhecê-lo aqui no artigo de opinião e eu tenho certeza que você vai ficar curioso aí para pesquisar mais sobre ele, tá bom? É um nome importantíssimo da nossa história, história de superação, enfim, é uma pessoa fantástica. E o autor do texto escolheu, né, elencou ali 7 lições de vida que nós podemos aprender com ele. Claro que tem outras, né, mas ele elencou 7 ali que nós vamos trabalhar neste artigo de opinião, tá bom? Então vamos lá. O plantão de dúvidas acontece aí das 7 às 11. Não deixe de mandar foto das suas atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão, você pode participar, mande sua mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Bem, aí lá embaixo nós temos até uma imagem, veja só, do Stephen Hawking, e aí nós vamos fazer a leitura do texto. Veja só, antes de começar a ler, fundador do portal Você Empreendedor, apaixonado por empreendedorismo, marketing e tecnologia, André Ambrosio está sempre em busca de grandes ideias. Admirador de Stephen Hawking e de sua genialidade, neste artigo, Ambrosio nos apresenta 7 lições desse renomado cientista, um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Stephen Hawking, que viveu entre 1942 a 2018, foi um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Com uma linguagem simples e bem-humorada, ele conseguia falar para o grande público sobre temas de grande complexidade. Então vamos lá. 7 lições de vida que você deve aprender com Stephen Hawking. Desde a primeira vez que conheci a história desse cientista, foi paixão à primeira vista. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Não é por acaso que ele é comparado a pensadores como Albert Einstein e Isaac Newton. Hawking me inspirou a escrever este artigo. São 7 lições aprendidas com a vida desse gênio. Aplicar essas lições no seu dia a dia pode fazer toda a diferença. Veja só, primeira lição: enquanto há vida, há esperança. Aos 21 anos, Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA, um tipo de doença do neurônio motor que o deixou quase que completamente paralisado. O médico lhe deu 2 anos de vida, mas a ciência provou estar errada. Hawking morreu com 76 anos e foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Ele provou que nunca devemos desistir de nossos objetivos, pois enquanto há vida, há esperança. Então veja só, aos 21 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença terrível e isso não parou. Ele viveu até os 76 anos de idade, morreu aí recentemente, em 2018. E o que é a ELA, né? A esclerose lateral amiotrófica é provocada pela degeneração progressiva do primeiro neurônio motor superior no cérebro e do segundo neurônio motor inferior na medula espinhal. Esses neurônios são células nervosas especializadas
que, ao perderem a capacidade de transmitir os impulsos nervosos, dão origem à doença. Não se sabe ainda sua causa específica. Segunda lição: nunca teremos todas as respostas. No final de uma palestra na Inglaterra em 2010, Hawking foi perguntado: você acha que verá o tempo em que as pessoas vão aprender tudo sobre física? O cientista respondeu rapidamente: espero que não. E quando um leitor da revista Time, que no mesmo ano perguntou se ele se sentia com uma enorme responsabilidade de ter todas as respostas, Hawking escreveu de volta: apesar de a física e a matemática nos dizerem como o universo começou, elas não são boas em falar sobre o comportamento humano, porque há muitas equações para resolver. Eu não sou melhor do que ninguém para entender o que motiva as pessoas. Terceira lição: o conhecimento é melhor aproveitado quando compartilhado da maneira correta. Apesar do tema difícil, seu livro Uma Breve História do Tempo foi lido por legiões de pessoas. Por que o livro se tornou tão popular? A editora disse aos leitores que seriam cortadas pela metade as equações do livro. Assim, Hawking incluiu uma só, E igual mc ao quadrado. O fato é que a informação em sua mente seria inútil para outras pessoas. Quarta lição: aprenda com lições de história. Certa vez, em um programa de TV, Hawking foi perguntado sobre o que poderia acontecer se os seres humanos descobrissem outras formas de vida inteligente. Ele respondeu: a descoberta de vida inteligente em outros lugares do universo seria a maior descoberta científica do mundo. Mas seria muito arriscado tentar se comunicar com uma civilização alienígena. Se os alienígenas decidirem nos visitar, o resultado pode ser semelhante a quando os europeus chegaram à América. Isso não foi legal para os nativos americanos. Quinta lição: descubra o que alimenta sua paixão. Hawking tinha 21 anos quando foi diagnosticado com ela e recebeu sua sentença de morte. O médico disse que ele só teria 2 anos de vida. O médico estava errado, pois o corpo de Hawking ficou praticamente todo paralisado. A única coisa que funcionava totalmente era a sua mente. Alguns jornalistas lhe perguntaram: qual é o objetivo central de suas investigações? Ele respondeu: os buracos negros, estrelas que entram em colapso, implodem e se tornam tão densas que nada pode escapar do seu campo gravitacional. Hawking descobriu a sua paixão e não deixou nada abalar seus estudos, nada mesmo. No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça a sua história. 6. Nunca perca a sua voz. Por causa de sua doença, Hawking teve que passar por uma traqueostomia em 1985, que lhe tirou a capacidade de falar por conta própria. Mas ele nunca parou de falar. Hawking adotou sua própria maneira de falar, usando um computador que captava os mínimos movimentos de sua bochecha direita e reproduzia a sua fala. Antes, ele usava uma mão para digitar em seu computador. Mesmo passando por diversas dificuldades, Hawking nunca deixou de expressar suas teorias para o mundo. Sétima lição: gênios não devem sempre ser associados à precocidade.
Hawking admitiu na mesma palestra citada que não sabia ler até os 8 anos de idade. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Essas são as lições que aprendi com Stephen Hawking. Espero que, como eu, vocês passem a aplicá-las na sua vida. Esse texto aí, ele foi acessado aí em 2019, está lá em administradores.com.br. É um artigo que vai falar aí, né, a partir da perspectiva do autor, né, aqui do texto, que é o André Ambrosio. A partir da perspectiva dele, da visão dele, da compreensão dele, ele escreveu esse artigo aí sobre a vida do Stephen Hawking, sobre as lições que nós podemos tirar aí da vida dele, das experiências dele, né, dos seus feitos. E aí nós vamos aqui para as atividades. No vocabulário desconhecido, nós temos somente uma palavrinha, traqueostomia. A traqueostomia é uma abertura cirúrgica na traqueia, aqui ó, na garganta, na altura do pescoço, que possibilita a respiração. Não sei se aqui dá para ver na imagem dele. Não, ele estava aqui com um lenço, né? Mas é no pescoço. Ele fez a traqueostomia em 1985, veja só. E ele arrumou um jeito de continuar se comunicando, né? Isso não impediu que ele falasse. E aqui nós temos algumas questões. Nesse texto, o autor defende 7 lições de vida que ele aprendeu com Stephen Hawking. Qual dessas lições você considera mais importante? Por quê? É uma resposta pessoal, né? Pense aí um pouquinho, qual dessas aí você acha mais importante? Qual das 7, né? 2. Após uma pesquisa mais detalhada sobre Stephen Hawking com seus colegas de escuta, que lições você acrescentaria a esse artigo? Como eu disse, o André, ele escolheu algumas lições para colocar aqui no seu artigo, mas nós temos outras, né? A vida do Stephen Hawking é fantástica, então faça uma pesquisa e pense um pouquinho, quais lições você acrescentaria aí? 3. Essas lições de vida tiradas do exemplo de Hawking, que motivaram a buscar seus sonhos. Pense só, aquela que diz para descobrir as suas paixões, né? Ou a que diz para você não deixar aí os problemas te pararem, você continuar lutando enquanto houver vida. Então, são lições aí muito importantes para nós, né? Se a gente pensar bem, todas elas podem ser aplicadas em nossa vida. Agora vamos para as questões. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Qual é a posição de Hawking sobre a existência de formas de vida inteligente fora da Terra? Ele fala ali, salvo engano, na 4ª lição, ele fala a respeito da vida inteligente. Veja só, ele vai falando assim: a descoberta de vida inteligente em outros lugares do universo seria a maior descoberta científica do mundo, mas seria muito arriscado tentar se comunicar com a civilização alienígena. E ele faz uma comparação, né? Se os alienígenas decidirem nos visitar, o resultado pode ser semelhante a quando os europeus chegaram à América. Veja só, os europeus chegaram à América. O que eles fizeram? Eles dominaram as terras, né? Exploraram o povo, tiraram as riquezas para si. Então ele faz essa comparação. Então seria uma descoberta científica incrível, mas muito arriscada. Então ele acredita que existe vida inteligente pelo universo. No entanto, vê com receio a possibilidade de um contato com os humanos. Para ele, isso seria muito perigoso, né? Para ele não seria muito legal, não. 2. Como vimos, o texto apresenta 7 lições de vida que o autor aprendeu com o astrofísico Stephen Hawking, mas essas lições podem ser resumidas em apenas uma.
Escreva com suas palavras a principal lição de vida que o autor do texto quis nos passar. Olhando o texto aí no seu sentido global, o texto todo, qual que é a mensagem central? Qual é a lição de vida central? O principal objetivo comunicativo do autor do texto foi defender o ponto de vista. É um artigo de opinião, né? Artigo de opinião tem essa característica. Então, o autor do texto, né? O principal objetivo foi defender o ponto de vista de que todos podem realizar seus sonhos, mesmo que os obstáculos sejam duros, porque o Stephen Hawking, ele teve dificuldades imensas aí, né? Dificuldades que param muitas pessoas, mas ele, mesmo com um diagnóstico ruim, mesmo perdendo a fala, mesmo perdendo o movimento do corpo, ele continuou o que? Se superando e construindo coisas aí fantásticas. Terceira questão. Nesse artigo, o autor optou por apresentar as lições de vida e argumentou sobre cada uma delas. Veja só, ele apresentou ali as lições de vida e abaixo delas ele comentou, ele falou sobre. Pensando nisso, identifique na argumentação da lição 5 a principal ideia defendida. Vamos lá, lição 5, só ler qual é. Descubra o que alimenta a sua paixão. Lá embaixo, né, aqui fala, né, que ele foi diagnosticado com ela, né, alguns jornalistas perguntaram qual é o objetivo central das suas investigações, e ele diz aqui sobre os buracos negros e tal, porque ele descobriu a sua paixão e ele continuou, mesmo sendo diagnosticado com essa doença, tendo só a mente funcionando totalmente, ele não parou, ele utilizou aquilo que estava funcionando normalmente, né, e ele seguiu. Então, Hawking descobriu a sua paixão e não deixou nada abalar seus estudos, nada mesmo. 4. Ainda sobre a lição 5, como o autor resumiu o argumento defendido? Os dois últimos períodos do parágrafo resumem o argumento defendido, relacionando a área do empreendedorismo. Ele faz isso lá no final do texto e o Gabarito trouxe aí essa citação. No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça a sua história. 5. O artigo de opinião é um gênero textual em que se defendem pontos de vista sobre determinado assunto. A sua estrutura básica aponta para 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes corresponde a uma abordagem do tema. Então, o texto, o artigo, um texto dissertativo também, né? O artigo de opinião, ele tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre, né? Vai trazer um exemplo, mas vamos lá. A introdução é a apresentação do que vai ser discorrido ali no texto e também a apresentação da sua tese, ou seja, a ideia que você vai defender no artigo de opinião. Depois, no desenvolvimento do texto, você vai apresentar esses argumentos de forma detalhada e discorrida. E na conclusão, você vai fechar o texto. Então, esta é a ordem aí lógica estrutural do artigo de opinião. Vamos lá, aí aqui nós temos a introdução. Corresponde ao primeiro parágrafo do texto, ou os primeiros parágrafos, em que o tema é apresentado ao leitor. Com uma linguagem clara e direta, o autor deve situar o leitor acerca do tema, sem, no entanto, desenvolvê-lo. Veja só, ele vai apresentar e situar o leitor sobre o tema, certo? Quando você for construir um artigo de opinião, você fará isso na introdução. Você vai apresentar qual é o tema, mas não vai desenvolvê-lo. Isso é no desenvolvimento. Normalmente, a introdução traz a tese a ser defendida, a tese é essa ideia aí a ser defendida pelo autor acerca do tema. Observe como foi produzida a introdução do artigo. Aí nós temos aqui: desde a primeira vez que conheci a história desse cientista, foi paixão à primeira vista. Aí aqui de azul nós temos o argumento que justifica o tema.
Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa com grandes teorias. De verde, nós temos a comparação com Einstein e Newton, que reforça a importância de Hawking como fonte inspiradora do artigo, né? Vem justificar, vem aumentar a força desse argumento aqui, né? Então, não é por acaso que ele é comparado a pensadores como Albert Einstein e Isaac Newton. Hawking me inspirou a escrever esse artigo. Aí temos o tema do artigo. São 7 lições aprendidas com a vida desse gênio. E por fim, a tese do artigo. Aplicar essas lições no seu dia a dia pode fazer toda a diferença. É a tese do artigo. Nos textos argumentativos, a tese é a ideia central, que deve ser validada pela argumentação. E aí, no decorrer do texto, ele vai construindo argumentos aqui que vão, com a força persuasiva de convencer você a fazer o quê? A aplicar essas lições na sua vida, no seu dia a dia. O desenvolvimento são os parágrafos seguintes à introdução, nos quais o autor apresenta e desenvolve seus argumentos em defesa da tese apresentada na introdução. No artigo analisado, as lições correspondem ao desenvolvimento. Cada lição é defendida por argumentos próprios. Então, ali ficou bem ilustrativa essa questão do desenvolvimento, porque ele dividiu ali em tópicos, né, ali nas lições. Nem todo artigo de opinião é assim, ele é totalmente discorrido, né? Mas ele ficou bem claro. Em cada um daqueles parágrafos ali, ele foi trazendo seus argumentos, tá? Conclusão corresponde ao último parágrafo do texto, funcionando como uma espécie de resumo das ideias apresentadas. E a conclusão ali do texto é bem pequenininha, né? São só 2 linhas. Aprenda mais. Para mantermos o foco na modernidade, é importante que tenhamos em mente a constante interatividade entre os gêneros no dia a dia, assim como as suas mudanças e adaptações, conforme a abordagem que assumem. Diante disso, o contato constante com artigos de opinião pode se mostrar uma experiência mais oportuna para as nossas produções escolares do que imaginamos, viu? Você consegue, por exemplo, notar semelhanças entre as propostas funcionais dos artigos de opinião e os textos dissertativo-argumentativos? A união dessas estruturas é possível e pode nos auxiliar nas práticas linguísticas do cotidiano. Atualmente, as redações dissertativas costumam desempenhar um papel de suma importância em diversas situações de nossa vida, como provas do ensino médio, seleções de emprego, vestibulares e do Enem. E no Enem. Então, inclusive quando se fala em redação, as pessoas já automaticamente já pensam no texto dissertativo argumentativo, né? Por quê? O texto dissertativo argumentativo, ele faz parte ali do Enem, né? Ele é uma nota alta, concursos também, vestibulares, enfim. No ensino médio, vocês vão fazer bastante textos dissertativos argumentativos. Por quê? Ele é um texto argumentativo, tem a intenção, né, o objetivo ali que você apresente o seu posicionamento, a sua forma crítica, né, de pensar e ver determinado tema. Então isso é muito importante, né? O objetivo é o quê? Que você se torne um adulto, um cidadão crítico, né? Então, o texto dissertativo e argumentativo ele é muito importante por isso, tá bom? Artigos de opinião também vocês vão elaborar aí na vida acadêmica principalmente, né? Mas são textos aí muito importantes, tá bom? Para o nosso dia a dia. Quando há um tema que você não consegue entender bem ou não tem um posicionamento formado ainda, você pode buscar artigos de opinião para buscar entender, talvez formar a sua opinião, né? Nos diferentes pontos de vista, né? Obviamente. E então são textos importantíssimos, tá bom? Tanto artigo de opinião quanto texto dissertativo e argumentativo, que são muito próximos também, principalmente pelo seu objetivo, tá? Vamos para a 6ª questão. Tendo em vista a estrutura do texto, analise as afirmações a seguir. A estrutura que nós acabamos de ver, introdução, desenvolvimento e conclusão. 1. Na introdução, o autor apresenta um posicionamento pessoal que complementa a seleção do tema.
2. No desenvolvimento, o autor cita diferentes situações vivenciadas por Hawking para ilustrar as ideias defendidas. E 3. Na conclusão, o autor fecha a discussão propondo uma pergunta ao leitor. Então, em relação a essa estrutura e o que nós lemos lá no texto, o que é que está correto aqui? A 1 vai falar que o autor apresenta posicionamento pessoal que complementa a seleção do tema. Nós vimos isso claramente aqui nessa análise, né, da questão anterior, com certeza. Na 2, está falando que o autor cita diferentes situações vivenciadas por Hawking para ilustrar as ideias defendidas. Com certeza, ele vai argumentando e trazendo ali as experiências, as vivências do Stephen Hawking para confirmar, dar mais força a seus argumentos. Agora, na 3 diz que o autor fecha propondo uma pergunta ao leitor. Certeza? Vamos voltar lá? Essas são as lições que aprendi com Stephen Hawking. Espero que, como eu, vocês possam aplicá-las na sua vida. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Não. Então, a terceira questão aí não está coerente com o texto que nós fizemos a leitura, tá? Então, somente a 1 e 2, letra D de dado. 7. O artigo de opinião é um gênero em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual ou de interesse de muitos. Qual é o tema central do texto? Então, é importante também tratarmos disso daqui, porque é uma das características do artigo de opinião. O autor, o articulista, ele trata ali de alguns temas e apresenta o seu posicionamento. Esses temas são atuais ou de um interesse de muitos, né? O interesse do público em geral, tá? Então, isso também é importante, porque se você for expor a sua opinião sobre um tema que está ultrapassado ou sobre um tema que pouquíssimas pessoas vão ter interesse, né? Aí não vai ter muita viabilidade seu texto, né? Agora, qual que é o tema central do texto que nós fizemos a leitura? A esperança e a persistência devem mover a vida de todos? Veja só, será que o Stephen Hawking era esperançoso? Será que ele era persistente? Muito, né? Mas vamos ver as outras questões. A humildade, é o segredo para o sucesso? Pode até ser, mas essa é a ideia central do texto? Não. O conhecimento é a principal riqueza dos seres humanos? É sobre isso que o texto está falando? Fala sobre o conhecimento, como o Stephen Hawking era inteligente, mas qual que é o objetivo do autor do texto? Fazer com que nós possamos entender como o Stephen Hawking ele superou muitos desafios, né, para continuar, e não está tratando especificamente do seu conhecimento, que é a principal riqueza dos seres humanos, não. A capacidade de falar nunca pode ser perdida? Claro que não, né? Não é o tema aí do texto. Saber ouvir e falar são segredos para vencer as dificuldades? Também não. Então, obviamente, é a primeira, né? A esperança e a persistência devem mover a vida de todos. 8. Releia a segunda lição proposta pelo autor do texto. Nunca teremos todas as respostas. Essa é a segunda lição que o André Ambrósio colocou lá no seu texto. A palavra que melhor resume essa lição é esperança, humildade, persistência, ignorância ou compaixão? Olha o que ele diz: nunca teremos todas as respostas. Quer dizer que nós não podemos, assim como Stephen Hawking não era de forma alguma arrogante, nós não podemos ser arrogantes pensando que sabemos de tudo ou que teremos todas as respostas, né? Tem a ver com esperança? Não. Tem a ver com humildade? Tem, porque é o contrário aí de ser arrogante, né? Ter a humildade de compreender que nós nunca teremos todas as respostas, né? Assim como o Stephen Hawking era humilde. Não tem a ver com persistência, não nesta lição. Ignorância também não, né? E nem compaixão. No caso é humildade, letra B de bola. E aí nós terminamos a correção dessas atividades sobre esse segundo texto aí do Stephen Hawking.
sobre o Stephen Hawking do André Ambrosio, tá bom? Espero que vocês possam colocar em prática também algumas dessas lições, né? Todos nós, porque são muito importantes. Reforço, qualquer dúvida, estou no plantão, tá? Podem entrar em contato comigo, devem entrar em contato comigo durante o plantão para tirar as dúvidas de vocês. Amanhã temos aula presencial e realização de atividades, tá? Façam as atividades, tirem foto, mandem para o e-mail antes de fazer as correções, tá bom? Eu volto a reafirmar e falar porque tem gente que faz a correção e depois tira foto e manda, né? Eu pressuponho que você não fez a atividade anteriormente, no momento que foi destinado para fazer essas atividades, tá? O e-mail é maxnayara@yahoo.com, como vocês já sabem. E é isso. Qualquer dúvida, estou disponível. Desejo a vocês um ótimo restante de semana. Semana que vem tem feriado, né? E na sexta-feira também teremos entrega de avaliações lá na escola, tá? Mas qualquer dúvida, estou indo plantão. Tchauzinho, até a próxima aula. Bons estudos e um bom dia.